sobre o que vai acontecer no nosso curso nesse final de semana, no sábado. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente para vocês, para quem não me conhece. Eu sou o professor Marcelo Capella, tenho 51 anos de idade e estou há 26 anos no mercado. Eu atuo como personal trainer, trabalho como docente em algumas pós-graduações na área de treinamento funcional, em algumas universidades de educação física, né? E sou palestrante dos maiores congressos que tem no país e desenvolvi, nesses 26 anos, uma metodologia de treinamento funcional, que é o que eu vou falar para vocês, um pouquinho dela hoje aqui, e o que eu vou falar para vocês no curso também que a gente vai fazer nesse final de semana. Eu, o professor Frank e o professor Léo. A gente vai abordar temas relacionados ao treinamento, cada um vai falar uma parte disso, e a minha parte é sobre estrutura do treinamento e montagens da sessão de treino, né? Montagem das sessões. Muita gente tem dúvidas em relação a isso, como que seria uma estrutura de um treinamento, né? Como que a gente monta isso, como que a gente faz para adequar isso de acordo com cada cliente, como que a gente pode criar uma periodização em cima disso, né? Porque hoje em dia a gente vê, tem muita gente que está dando a mesma aula, a mesma estrutura para todas as pessoas. E isso vai dar resultado para uma porcentagem muito pequena de quem você atende. O ideal é você realmente fazer uma coisa bem personalizada, uma coisa bem voltada para o objetivo do seu cliente, do seu aluno. Então, quem vai determinar o objetivo do treino é o aluno, né? Então, e baseado no objetivo do treinamento do aluno, aonde ele quer chegar com o treinamento, o que ele almeja com isso, quais são as principais metas dele, é que você vai montar o treinamento. Só que para isso você precisa também ter dados, né? Precisa entender o seu cliente. E como que a gente consegue esses dados para a gente poder montar uma estrutura de treino? Para poder montar o treino adequado para o seu aluno. Primeiro passo é você conhecer o seu aluno. Então, você tem que realizar uma anamnese, saber se ele tem algum tipo de problema físico ou clínico, se ele tem algum tipo de patologia, se ele tem algum tipo de dor, quais são as principais queixas dele, né? O que incomoda o seu aluno, qual é o que falta para ele em relação à atividade física, o que a atividade física pode proporcionar na vida dele, pode melhorar a vida dele, né? E também, nessa avaliação, a gente precisa mensurar algumas coisas, medir algumas coisas. Precisamos saber como que esse aluno está em relação à força, flexibilidade, resistência. Isso tudo é muito importante, porque daí a gente consegue entender quais são as reais necessidades desse aluno. E como que a gente vai montar a sessão de treino para ele, de acordo com o que ele necessita e com o objetivo dele, né? Então, a gente tendo esses dados da avaliação física, da anamnese, dados de composição corporal, os hábitos que ele tem diariamente, hábitos alimentares, hábitos de sono, né? Então, como ele dorme, quanto ele descansa. Baseado em tudo isso, a gente vai conseguir montar um treinamento extremamente adequado para ele, que é aí que entra
a estrutura do nosso treinamento, como que a gente vai montar essa sessão de treinamento para ele, né? Não adianta nada se o objetivo do meu aluno ou do meu atleta é, por exemplo, fazer uma atividade com duração de 10 segundos, por exemplo, meu atleta é um velocista. Aí ele precisa realizar a prova dele, os 100 metros rasos, um exemplo, com eficiência. Então, como que eu vou montar essa sessão de treino para ele? Eu vou colocar ele, por exemplo, para correr 2 horas debaixo do sol quente na areia da praia? Não, não vai funcionar. Por quê? Porque o meu cliente precisa de um treinamento voltado para o objetivo dele e com a via metabólica adequada. Ou seja, até 10 segundos, ele vai utilizar o quê? O ATP-CP. Então, não adianta nada eu colocar ele para fazer um exercício aeróbio se a atividade que ele vai fazer tem duração de 10 segundos, né? Que a via metabólica é diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para montar a periodização e a sessão de treinamento. Não adianta você simplesmente pedir para ele fazer exercícios sem controlar tempo de execução, tempo de descanso, séries, tipo de movimento que ele vai fazer. Se ele tem uma atividade que vai utilizar muito mais membros inferiores, como uma corrida, ciclismo, então eu tenho que trabalhar realmente essa parte do corpo dele, e não uma parte que ele não vai utilizar dentro da atividade que ele vai fazer. Aí muita gente fala, poxa, então o que é mais fácil, né? Você montar um treino, uma sessão de treino para um atleta ou para um aluno do dia a dia, um aluno de personal que você tem? Teoricamente, é muito mais fácil você montar uma sessão de treino para um atleta, porque você já tem a via metabólica definida, já tem os movimentos pré-definidos para você montar o treino para ele executar com a maior perfeição possível e economia de energia. Só que aí a gente entra numa questão que atleta não é sinônimo de saúde. E se você trabalha com alunos do dia a dia, né, atletas do dia a dia, que eu chamo, que são os nossos alunos de personal, que não são em alto rendimento, como é que você vai preparar esse aluno? Já que ele não é um atleta, né, como você vai montar uma sessão de treino para ele? Quais as vias metabólicas que ele vai utilizar? Quais os movimentos que ele vai fazer? O que ele vai precisar no dia a dia dele? Baseado nisso, você vai montar o treino para ele. Então, consequentemente, a gente já entende que fica mais difícil montar um treino para uma pessoa que é o seu aluno de personal trainer do que para um atleta. Porque ele vai utilizar todas as vias metabólicas, ele vai precisar se preparar para ficar muitas horas sentado, se preparar para caminhar até o serviço dele, se preparar para levantar de uma cadeira, agachar, pegar uma mala que está no chão e guardar em cima do guarda-roupa sem travar as costas, não é? Então, você percebe que a dificuldade para a gente montar um treino para um aluno é muito maior do que para um atleta. Mas também a gente sabe que um atleta não é sinônimo de saúde, de qualidade de vida. O aluno é sinônimo de qualidade de vida, de saúde. Então, a gente trabalha com o aluno para devolver a ele o quê? Independência física, funcionalidade de movimento. A gente trabalha para eliminar as dores que ele tem no corpo, deixar ele com as 7 capacidades físicas todas bem trabalhadas para ele aguentar a guerra do dia a dia. Então, ele precisa ter flexibilidade, mobilidade, velocidade, força, resistência, coordenação, equilíbrio. Ele tem que trabalhar todas essas capacidades físicas. Todas. Não tem como ele ficar com algumas dessas capacidades fora do treinamento. Já o atleta, a gente vai trabalhar as capacidades pré-determinadas. Então, um atleta de lutas, por exemplo, a gente tem que trabalhar muito força com ele, né? Um atleta
de surf, a gente tem que trabalhar muito resistência e equilíbrio com ele. Então, a gente consegue determinar, pré-determinar tudo que a gente vai fazer na sessão do treino dele, de acordo com o objetivo e de acordo com o tipo de atividade que ele vai executar. A sessão de treino, né, a estrutura do treinamento, geralmente tem 3 partes. Né? A primeira parte, onde a gente prepara o aluno ou o atleta para iniciar uma atividade, que a gente utiliza nessa parte aquecimento, alongamento preparatório, um treino de mobilidade, né? E a gente, dentro dessa parte, a gente pode subdividir ela em outras partes. A gente dá o início, por exemplo, com um alongamento preparatório, um treino voltado mais para mobilidade dinâmico. Depois a gente pode passar imediatamente para o aquecimento, porque você já fez um pré-aquecimento antes, utilizando um treino de mobilidade dinâmico. Só que tudo isso tem o tempo, séries, tudo pré-determinado. Então não adianta eu chegar e fazer qualquer tipo de alongamento com o meu aluno. Eu tenho que saber o tempo que ele vai executar o movimento, o tempo de descanso, para não prejudicar a segunda parte do treino, que é a parte principal, onde ele vai realizar os movimentos voltados para o esporte ou os movimentos para a sua qualidade de vida, para a execução do dia a dia, né? Se eu faço um início de treino errado, vai prejudicar a parte principal do treino, que é a segunda parte, onde eu vou ter todos os exercícios trabalhando todas as capacidades físicas. Se for um treino global, aí eu consigo trabalhar força, equilíbrio, resistência, coordenação, tudo na mesma sessão. Se é um treinamento voltado para alguma modalidade específica, eu já posso pré-determinar também o que eu vou fazer nessa parte do treinamento, na segunda parte. Eu posso trabalhar, por exemplo, só força. E quais são as partes do corpo que eu vou trabalhar a força? Eu posso trabalhar força para membros superiores, por exemplo, e resistência para membros inferiores. Então, de acordo com cada aluno, com cada objetivo, se é aumento de massa muscular, hipertrofia, se é aumento de força, se ele quer mais resistência aeróbia, se ele quer maior flexibilidade, maior coordenação, maior equilíbrio, baseado no objetivo do que o meu aluno quer, baseado na modalidade que ele vai praticar, baseado no resultado que eu quero ter, no aumento da performance dele, é que eu vou determinar nessa fase mais, na segunda fase, a fase mais importante do treino, é que eu vou determinar qual tipo de exercício que eu vou colocar, qual a via metabólica que eu vou trabalhar, qual o tempo de execução, qual o tempo de descanso, quantas séries eu vou fazer com ele, qual a carga que eu vou usar, se for um treino de força. E daí eu preciso determinar se é um treino de hipertrofia, por exemplo, eu tenho que usar 80% da carga máxima. Se é um treino de resistência muscular localizada, eu tenho que mudar essa carga. E também, dentro dessa parte, a gente tem que entender qual tipo de respiração que eu vou usar e também entender a velocidade de execução do movimento. Porque aí eu consigo determinar a via metabólica e gerar o resultado que ele precisa receber, ok? E para a última parte do treino, a gente vai colocar ou um relaxamento, ou você pode associar duas coisas nessa última parte do treino, dentro da estrutura. Eu posso executar sprints, onde eu vou conseguir
trabalhar bastante a frequência cardíaca, elevar essa frequência cardíaca e colocar esse meu aluno para ficar mais tempo pós-treino para se recuperar. Isso vai gerar um gasto calórico maior, né? E, consequentemente, se for um treino muito bem feito, executado dentro da frequência cardíaca adequada, a gente vai ter uma grande condição de emagrecimento também. Se foi um treino de força, por exemplo, eu não vou poder puxar muito no alongamento no final para não gerar nenhum tipo de lesão. E também, dentro dessa última parte, a gente consegue colocar alguma coisa para tratamento de dores, principalmente para os alunos do dia a dia, para os nossos alunos de personal, que eles vão se sentir muito melhor pós-treino e no dia seguinte não vão ter aquela dor tardia, né? Então, eu posso fazer um trabalho de liberação miofascial, um trabalho de recolocação óssea, um trabalho de tração, e tudo isso eu vou fazer com que o meu aluno não sinta um desconforto pós-treino e no dia seguinte também, nos próximos dias, até ele voltar para uma próxima sessão de treinamento. Certo? Outra coisa importante é que a gente tem que ver quantas sessões de treino ele vai ter durante a semana. Baseado nisso, eu consigo adequar o treinamento e dividir por grupos musculares. Então, eu consigo treinar num dia um grupo muscular, no segundo treino eu modifico, trabalho um outro grupo muscular, e no terceiro dia de treino, mais um outro grupo muscular. Posso dividir em 3 partes. Se o meu aluno treina menos de 3 vezes por semana, eu posso dividir em 2 sessões com mais grupos musculares. Ou, se ele treina uma vez por semana, eu consigo dividir essa sessão de treinamento de uma outra maneira. Eu posso fazer um treino global, onde eu trabalho o corpo todo dele, né? E nessa mesma sessão, eu consigo trabalhar a parte cardiovascular, né, e a parte muscular. Eu posso fazer um tipo de treino uma vez por semana com ele, onde eu consigo gerar emagrecimento e hipertrofia. E isso tudo eu vou passar para vocês no nosso curso nesse final de semana. Vai aparecer para vocês aí o primeiro meeting de treinamento físico, o nosso site, onde vocês vão ter todas as informações, valores e como fazer a inscrição. Não perca a oportunidade de aprender com essa equipe que nós formamos, que estão entre os melhores profissionais do país. Com certeza é um investimento fantástico para vocês, ok? Eu agradeço muito a presença de todos, espero vocês no sábado para mais um curso junto comigo. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Os